Caríssimos irmãos e irmãs, estamos caminhando para o encerramento do ano litúrgico. 2 semanas apenas e terminaremos este ano para na liturgia da Igreja, antes do ano civil, que começa a 1º de janeiro, o ano da Igreja começa com o primeiro domingo do Advento. A cada ano, nesse período em que estamos vivendo as últimas semanas do tempo litúrgico, denominado tempo comum, a abordagem da Sagrada Escritura refere-se ao final dos tempos. Depois, no Advento, nós vamos fazer em 2 partes esta reflexão do fim dos tempos. Na primeira parte do tempo do Advento, será, de fato, o final do mundo. A segunda parte, que corresponde à Semana Santa do Natal, do dia 17 ao dia 24, nós abordaremos a primeira vinda do Senhor. A primeira parte, a segunda vinda do Senhor, a segunda parte, o mistério da encarnação, com a primeira vinda do Senhor para nos trazer a salvação. As perguntas a respeito de quando virá o reino de Deus, essas perguntas são recorrentes em toda a Sagrada Escritura. Primeiro, referindo-se simplesmente ao reino de Israel. Em seguida, com a promessa messiânica, quando para eles era desejoso saber que se concretizaria a chegada do reino. Só que numa compreensão muito diferente, mais voltada para o poder transitório desse mundo, nos aspectos políticos apenas, sociais e econômicos, enquanto o reino de Deus anunciado por Jesus é o reino que se confunde com a própria missão e com a própria pessoa de Jesus. É o reino onde se estabelece a justiça, a paz, onde o amor se estabelece no testemunho da doação, feito primeiro pelo próprio Jesus no Calvário e em consonância com esse reino que se estabelece a entrega de cada cristão, de cada cristã, neste caminho da redenção. Jesus, então, hoje, no texto que nós ouvimos, ele fala da surpresa. Assim como no tempo de Noé, todos não estavam esperando, e Noé, um homem de Deus, precavido, ao começar a confeccionar a arca para salvar-se e salvar a tantos do dilúvio, causou certamente a reflexão em quantos o observavam. Nós também hoje, no dia a dia da nossa história, somos a um só tempo Noé na vida das pessoas, para alertar a respeito da vinda do Senhor, do reino que se estabelece, e ao mesmo tempo cada um de nós tem aquelas figuras que lembram para nós o papel do próprio Noé. Pessoas tementes a Deus, que nos inspiram o cuidado que nós devemos ter e a responsabilidade para com o anúncio da chegada do reino de Deus. Esta atenção nos sinais dos tempos deve ser uma constante em nossa vida. Não sabemos nem o dia nem a hora, conforme o próprio Jesus aqui abordou a respeito do dilúvio que aconteceu. Lembra ainda a palavra do Senhor a respeito do que aconteceu com Ló, como que ele pôde salvar-se e salvar aqueles que seguiram o seu testemunho. É preciso estarmos atentos, porque não basta que a gente esteja num determinado lugar, numa determinada forma de participação na vida de fé. O importante é a nossa sintonia, porque o reino de Deus, disse Jesus, ele já está no meio de vós.
mais do que simplesmente dizer que o reino de Deus já está no meio de nós, nós podemos entender o reino de Deus já está dentro de nós. Ele que permeia as nossas decisões, Ele que nos dá o discernimento para que a gente entenda o perde-ganha do reino. Quem quiser perder a sua vida vai ganhá-la. Quem for despojado na entrega total a Deus vai conquistar a vida plena. Quem prender-se à vida passageira, aos acontecimentos que nos dão uma falsa ou uma ilusória segurança nesse mundo, vai perder também esta própria ilusão de sentir-se seguro. Que nós todos, queridos irmãos e irmãs, possamos concluir este ano litúrgico com o coração agradecido a Deus, sabedores que Ele nos faz, pela Sua palavra, uma convocação para que nós participemos do mistério do Seu reino. A participação é uma palavra que deve orientar a nossa decisão. Em seguida, a outra palavra, a comunhão, para não pensarmos que estamos isolados, sozinhos, porque desta forma nós vamos nos sentir inoperantes, incapazes. Participação, comunhão, missão. Deus nos dá uma missão, como Noé construindo a arca, como Ló protegendo a vida daqueles que o seguiram, assim também nós, participando da vida da comunidade de fé, vivendo a comunhão, nós recebemos de Deus, pelo nosso batismo, a missão de evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.